Bom dia, sou o médico da roça, do jeito de falar. Não sou médico formado e isso aqui não substitui consulta. É conversa de cuidado para somar, não para trocar remédio. E olha, tem uma coisa importante que preciso falar logo. Tem fruta que todo mundo acha que não pode comer por causa do açúcar, mas que, na verdade, causa menos pico de glicose do que a gente imagina. E tem um hábito que todo mundo faz achando que está fazendo a coisa certa, que piora muito a glicemia. Vou contar qual é só lá no final, porque se eu falar agora você não presta atenção no resto. E a melhor dica mesmo, a que mudou completamente como vejo essa doença, também está guardada para o final. Então fica até o fim. Mas antes de falar de fruta, de açúcar, de qualquer coisa técnica, deixa eu falar do que você está sentindo, porque sei que não é só sobre número, não é só sobre exame. É sobre medo. Esse medo de comer fruta, esse pavor de qualquer coisa que tenha gosto doce. Essa sensação de que o corpo virou um inimigo traiçoeiro, que qualquer bobeira, qualquer descuido vai fazer o açúcar subir e você nem vai saber, até sentir aquele cansaço estranho que não passa com descanso, aquela sede que parece que nunca acaba, aquela vontade de fazer xixi toda hora, aquele formigamento nos pés que assusta no meio da noite. Agora, atenção! Se você está com muita sede, urinando demais, emagrecendo sem explicação, visão embaçada, vômitos, sonolência forte ou confusão, não espera vídeo, procura atendimento. Isso pode ser urgência, mas se você já está acompanhado, já está cuidando, só está tentando entender melhor, continua aqui. É como viver pisando em ovos, como se a vida tivesse virado uma conta que não fecha nunca, e aí a gente vai cortando tudo. Corta o pão, corta o arroz, corta a fruta, corta até a alegria de sentar na mesa e comer sem pensar, sem calcular, sem ter medo. Fica aquele aperto no peito quando vê os outros comendo normal, aquela sensação de injustiça, de corpo que falhou, de vida que ficou menor. E o pior é que muita gente passa anos cortando tudo que é bom, tudo que dá prazer, e a glicose continua alta do mesmo jeito. Não melhora, porque o erro está em outro lugar. Está cortando o que podia comer com cuidado e mantendo o que está fazendo estrago de verdade. É comum passar muito tempo achando que fruta é tudo igual, que doce é doce e pronto. Que se tem açúcar tem que cortar. Aí a gente corta banana, corta manga, corta uva, corta até maçã. Fica só na alface, no pepino, no tomate, achando que está fazendo certo. E sabe o que acontece? A glicose continua subindo. E junto com ela vem o desânimo, a tristeza de viver numa vida sem gosto. Uma coisa que demorou para ficar clara, que levou anos para fazer sentido, não é a fruta em si que faz mal, é a quantidade, é o jeito que a gente come, é o que a gente come junto com ela, é o horário, é o estado do corpo naquele momento, é tudo isso junto. O corpo não é uma máquina simples, não é só colocar açúcar e ver o número subir. Tem hora que a mesma fruta na mesma quantidade faz efeito diferente. Depende de como dormiu, de como está o estresse, de como está o intestino, de quanto andou, de quanta água bebeu, de que remédio está tomando. Então vou falar sobre 10 frutas que com o tempo e observação dá para perceber que causam menos pico de glicose do que outras, que têm fibra boa, que seguram a fome, que ajudam o corpo a funcionar melhor quando comidas do jeito certo, na quantidade certa. Não é mágica, não é cura, não substitui remédio quando o remédio é necessário. É só parte do cuidado, mas é uma parte importante. E atenção, se você usa insulina ou remédio que pode dar hipoglicemia, mudança na alimentação tem que ser com monitoramento e orientação médica. Primeira fruta, abacate. Muita gente olha para o abacate e pensa, isso não é fruta, é gordura. E tá certo, é gordura mesmo, mas é fruta também. E é uma das melhores coisas que alguém com glicose alta pode comer. Sabe por quê? Porque abacate quase não tem açúcar. Tem gordura boa, aquela que ajuda o corpo a se sentir saciado por mais tempo. Gordura boa não dispara a glicose. Pelo contrário, ela desacelera a absorção de carboidrato quando comida junto. É comum ter medo de abacate, medo de engordar, medo de entupir as veias. Mas isso vem de informação antiga, de época que achavam que toda gordura era ruim. Hoje já se sabe, gordura de abacate é diferente, ajuda na saciedade. Quando a gente come meio abacate no almoço, dá para perceber uma coisa, a fome da tarde diminui. Aquela vontade de beliscar pão, bolacha, doce, ela some.
O corpo fica mais estável, não tem mais aquela queda de energia no meio do dia. Abacate desacelera a entrada do carboidrato no sangue. É como se ele segurasse as outras coisas que você comeu e dissesse: calma, vamos devagar, sem pressa. E isso ajuda a evitar pico. Segunda, morango. Morango é doce, todo mundo sabe. Mas não é doce do jeito que banana é. Não é doce do jeito que uva é. Morango tem carga glicêmica baixa e tem fibra que ajuda o corpo a não absorver tudo de uma vez. Em muita gente, comer fruta de baixa carga glicêmica junto da refeição ajuda a reduzir o pico. Morango é uma dessas frutas. Porção controlada, de preferência junto com proteína ou gordura. Morango também tem antioxidantes que ajudam a proteger as veias. E quem tem diabetes precisa proteger as veias porque a glicose alta vai machucando elas devagar, sem avisar. Então morango não é só gostoso. Ajuda em várias frentes, desde que seja a porção adequada. Terceira, goiaba. Essa aqui é comum demais. Todo mundo já comeu goiaba. E a goiaba, principalmente a vermelha, é boa para quem tem glicose alta. Goiaba tem fibra pra caramba. Quando a gente come goiaba com casca e tudo, sem descascar, aquela fibra ajuda a desacelerar a absorção de carboidrato que está vindo da refeição. Funciona como uma espécie de filtro. Em geral, goiaba costuma ter impacto menor por porção do que frutas mais doces. Mas porção ainda manda. Não é carta branca para comer sem limite. Nos dias que a gente come goiaba de manhã, dá para perceber que o corpo fica mais leve, a barriga não fica inchada, não tem aquela sensação de peso. Quarta, limão. Limão não tem quase nada de açúcar. O limão pode ajudar algumas pessoas na digestão e na saciedade, mas não é tratamento de glicose. Não baixa açúcar do sangue. Espremer meio limão na água antes do almoço pode ajudar algumas pessoas a sentirem menos inchaço, melhor digestão, mas é um detalhe pequeno, não um pilar do tratamento. Quinta, maracujá. Maracujá é calmante, isso todo mundo já ouviu falar, mas o que pouca gente percebe é que a polpa do maracujá, aquela parte branquinha que fica grudada na casca, tem fibra solúvel que ajuda a desacelerar a absorção de carboidrato. A melhor forma de usar maracujá é bater no liquidificador. Polpa, semente, aquela parte branca, tudo junto, sem coar. Se coar, você perde a fibra, e aí vira outra história. E sem açúcar, sem adoçante. Quando a gente toma isso de noite, o corpo acalma um pouco. E corpo calmo tende a ter glicose mais estável, porque estresse também mexe com açúcar no sangue. Então, maracujá ajuda de dois jeitos, pela fibra e pelo efeito calmante. Sexta, coco. Não estou falando da água de coco. Água de coco tem carboidrato e, dependendo da quantidade, pode subir glicose. Estou falando da polpa, do coco ralado, do coco fresco. Coco é gordura, igual abacate. E gordura boa ajuda na saciedade, não dispara glicose. Quando a gente come um pedaço de coco no café da manhã ou come uma colher de coco ralado junto com a fruta, dá para notar que a fome demora mais para vir, fica saciado. E quando a fome demora, não fica beliscando, não fica comendo pão, bolacha, besteira a toda hora. E aí fica mais fácil controlar a glicose ao longo do dia. Sétima, amora. Amora é pequena, né? Mas tem componentes que alguns estudos indicam que podem ajudar o metabolismo da glicose. Não é que a amora cura diabetes, mas pode ser uma opção de fruta com carga glicêmica baixa. Quando tem amora fresca por perto, comer um punhado é uma escolha melhor do que outras frutas mais doces, principalmente quando comida com casca, que é onde tem mais fibra. Oitava, melancia. Essa aqui precisa de cuidado. Melancia tem açúcar, sim. Mas também tem muita água, então a carga glicêmica por porção pequena não é tão alta quanto parece. O problema é quantidade. Se comer meio melão de uma vez, o total de carboidrato fica alto e a glicose sobe. Melancia pode comer, mas tem que ser porção pequena. 2, 3 pedaços. E sempre depois da refeição, nunca sozinha de estômago vazio. Porque se comer sozinha, sem fibra ou gordura para segurar, tende a subir mais rápido. Nona, mamão. Mamão tem carga glicêmica razoável quando a porção é controlada. E tem uma enzima que ajuda na digestão. Quando a gente come mamão de manhã, a digestão do dia tende a funcionar melhor. O intestino trabalha. E intestino funcionando bem ajuda em todo o resto, incluindo no controle da glicose a médio prazo. Então mamão não é sobre baixar açúcar, é sobre ajudar o corpo a funcionar melhor como um todo. Décima, jabuticaba. Jabuticaba tem casca roxa escura.
Essa cor indica a presença de antioxidantes que ajudam a proteger as células, incluindo as veias. Jabuticaba se come com casca. É ali que está boa parte dos compostos benéficos. A polpa tem açúcar, então a porção precisa ser controlada. Mas comparada com outras frutas muito doces, jabuticaba é uma opção razoável. Bom, essas são as 10 frutas, mas agora vem o que realmente importa. Essas frutas todas podem ser incluídas, mas tem uma coisa que é mais importante do que qualquer fruta: o jeito de comer. A gente come fruta errado, come no horário errado, come da forma errada, come quantidade errada. A gente pega uma maçã, uma banana, come sozinha no meio da tarde, com o estômago vazio. E aí a glicose sobe bastante, porque não tem nada para segurar. Não tem gordura, não tem proteína, não tem fibra de outro alimento para desacelerar. A melhor forma de comer fruta, quando a glicose é alta, é sempre acompanhada de alguma coisa que ajude a desacelerar essa absorção. Um punhado de castanha, um pedaço de queijo, uma colher de pasta de amendoim, uma fatia de abacate, alguma coisa com gordura ou proteína, porque aí a glicose sobe mais devagar, não tem pico grande, entra aos poucos, isso faz diferença real. A mesma fruta, comida sozinha ou comida com gordura, tem impacto diferente na glicose. Então, fruta, de preferência, acompanhada, não sozinha. E outra coisa, fruta inteira, nunca processada em excesso, inteira, com casca quando possível, com fibra, mastigando devagar, porque quando a gente mastiga, o corpo se prepara melhor para receber o alimento. A digestão começa na boca, e digestão bem feita ajuda a glicose a se manter mais estável. Agora vou falar do hábito que piora muito a glicemia e que todo mundo acha que está fazendo certo. Suco de fruta, suco natural, suco feito em casa, sem açúcar adicionado. Sabe o que acontece com suco? Quando a gente faz suco, ele geralmente coa. Tira a fibra, fica mais líquido, mais concentrado, e aí o corpo recebe aquele carboidrato de forma muito mais rápida do que se comesse a fruta inteira. Um copo de suco de laranja tem o carboidrato de 3, 4 laranjas. E a gente bebe em 2 minutos. O corpo recebe tudo de uma vez. A glicose tende a subir bem mais rápido do que se comesse uma laranja inteira. Então, para a maioria das pessoas com diabetes, suco sobe a glicose mais rápido do que a fruta inteira. Se for beber, tem que ser porção muito pequena, junto com refeição, monitorando a glicose, e muitas vezes é melhor preferir a fruta inteira mesmo. Não é que suco é proibido para sempre, mas precisa de muito cuidado, e na maioria dos casos é melhor evitar ou usar muito pouco. Essa é a regra. Fruta se come, suco, se beber, tem que ser com muito critério. E agora vem a parte mais importante, a dica final. Aqui demorou mais tempo para ficar clara. Diabetes não é só sobre açúcar, não é só sobre comida. É sobre o corpo inteiro, é sobre a vida inteira. Tem gente que cuida bem da alimentação, corta carboidrato, controla a fruta, e a glicose continua alta. E aí fica desesperada, achando que nada funciona. Mas o problema pode estar em outro lugar. Pode estar no sono ruim. Quando a gente dorme mal, dorme pouco, o corpo fica estressado. E corpo estressado produz hormônios que aumentam a glicose. Mesmo sem comer nada, o fígado pode jogar mais açúcar no sangue. Sono de qualidade ajuda no controle da glicose. Não resolve sozinho, mas ajuda bastante. Pode estar no estresse crônico. Viver ansioso, preocupado, com medo o tempo todo, isso também eleva hormônios que mexem com a glicose. O corpo fica em alerta constante. Então, cuidar da parte emocional, buscar acalmar quando possível, também faz parte do cuidado. Pode estar na falta de movimento. A atividade física ajuda as células a captarem melhor a glicose do sangue. Uma caminhada leve depois da refeição pode ajudar bastante a reduzir o pico de glicose. Mas atenção, isso não substitui remédio quando ele é necessário. É um complemento importante, mas não é tudo, e pode estar no intestino. O intestino influencia metabolismo e inflamação. Quando funciona bem, ajuda, mas não é cura de tudo. É uma parte do cuidado, junto com alimentação, remédios quando precisam, sono e atividade física. Como melhorar o intestino? Comendo fibra, verdura, fruta com casca, alimentos integrais quando tolerados, bebendo água suficiente. Evitando excesso de ultraprocessados que não fazem bem para o intestino nem para a glicose. Então a dica final é essa: não olha só para a comida, olha para o corpo todo, dorme melhor quando possível, busca acalmar, mexe o corpo regularmente, cuida do intestino. E mais importante, continua o acompanhamento médico, faz os exames,
Toma o remédio se o médico indicou, porque em muita gente, mudança de hábito melhora bastante a glicose e pode até reduzir medicação com o tempo sob supervisão médica. Mas em outras pessoas, o remédio continua sendo necessário. E não tem problema nenhum nisso. Diabetes é condição que precisa de cuidado constante. Não tem atalho mágico. Mas tem muita coisa que dá para fazer para viver melhor, com mais qualidade, com menos medo. Come as frutas certas, do jeito certo, na quantidade certa. Mas também dorme, se mexe, acalma, cuida do corpo todo e segue o tratamento que o médico passou. Porque o objetivo não é só baixar número, é viver bem, é ter energia, é não ter medo, é poder comer sem culpa quando come direito. E isso é possível. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, meus amigos e amigas.